Para o que você está fazendo, porque eu já vou trazer para você agora uma das principais histórias do dia, essa história de cortar o coração. A história que eu apresento para vocês é a história de Maria Francisca, 38 anos, nova, jovem. A gente está falando hoje que a vida começa aos 40, ela tem 38, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. É uma mulher guerreira, mãe de 3 filhos, descobriu um câncer de mama. Começou o tratamento, começou a luta, cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando da vida, enfrentando uma doença, fazendo tratamento. E o tratamento não é fácil, quimioterapia, radioterapia, você não sabe como é que vai ser o desenrolar da história e ela está lá, lutando. Enquanto ela faz o tratamento, Maria cuida principalmente do filho mais novo, uma criança de 5 anos com autismo. Tudo isso sozinha. Bom, recentemente vem o resultado. Está curada. Tem que ir refazendo os exames para saber como é que está, mas pintou um sinal de que estava em remissão, que ela está bem, que ela pode seguir a vida dela, que ela pode suspender aqui a quimioterapia, a radioterapia. E ela falou, deu aquela respirada e falou, vamos embora, vamos recomeçar. E ela mudou de vida. E ela falou, olha, eu quero pensar diferente agora, vou começar tudo do zero. Mudou de casa, fez novas amizades, começou um novo trabalho, cuidando da família, cuidando dos filhos. Só que essa história, essa nova história de vida da Maria, foi interrompida misteriosamente nesse final de semana. Maria foi encontrada morta. Dá para acreditar? Mas não foi por causa da doença, não foi por causa do câncer. Ela foi encontrada numa vala. Por que essa mulher guerreira, batalhadora, foi encontrada morta? Por que alguém tiraria a vida dela? Quem teria esse interesse de tirar a vida de uma mãe de família? Bom, a polícia começa a investigar. A família de Maria não tem dúvida. Já tem um principal suspeito. Quem é? A reportagem conta pra gente. Um domingo de tristeza para parentes e amigos no sepultamento de Maria Francisca de Souza. A mulher de 38 anos foi encontrada morta em um valão neste sábado. A gente esperava que ela ia partir quando ela estava no tratamento do câncer, né? Mas superou, venceu, estava aí forte, guerreira, e aí de repente perde desta forma. O caso misterioso da morte de Maria Francisca continua sem respostas. Ela deixou 3 filhos, que juntos de outros familiares e amigos vieram prestar as últimas homenagens. Minha irmã, com 38 anos, mas uma pessoa que superou muito na vida, né? Passou pelo processo do câncer, né? E sempre sorridente, sempre alegre, sempre travestida. Maria morava há pouco tempo no bairro Boa Sorte com um dos 3 filhos, de 5 anos. Essas imagens mostram o atual namorado dela deixando a criança na sorveteria dos avós, horas antes do corpo ser encontrado. A gente acredita que seja o companheiro dela, que estava, em vez de quando ia lá. Eu nem falo que é companheiro porque ele não morava direto, ele só ia lá para poder usurpar as coisas dela. Entendeu? Ir lá, sabia que ela pegava o benefício, igual do meu sobrinho que é autista, pegava o benefício, pegava o Bolsa Família, ele já sabia as datas, ela tinha que trocar até o depósito, o Pix dela, para poder depositar em outro lugar, porque senão ele dava um jeito de tirar, pegava a botija dela, tomava o celular dela. Agora fica a saudade e várias perguntas no ar. A polícia falou que ele é um suspeito, né? Está sendo investigado e que toda a família quer é justiça. É que a polícia pegue o culpado, né? Se seja ele ou seja quem for, mas que pegue o culpado que fez isso com a minha irmã. Olha, triste demais, né? Essa é a Maria Francisca, 38 anos, uma mulher batalhadora, mãe de 3 filhos, superou um câncer de mama recentemente. Enquanto ela fazia o tratamento, cuidou dos filhos, Maria cuidou inclusive do filho mais novo, uma criança de 5 anos com autismo, e tudo isso ela foi batalhando, foi lutando. Curada desse câncer, a Maria resolveu começar tudo do zero, mudou de casa, fez novas amizades, novo trabalho.
Só que essa nova história foi interrompida misteriosamente nesse final de semana. Ela foi encontrada morta, a Maria foi assassinada. E por que ela foi morta? Quem teria o interesse em tirar a vida desta mãe de família? Para a família da Maria, não tem dúvida, o principal suspeito é o atual ficante dela. A família nem classifica como namorado. Nessa de conhecer novas pessoas, porque ela mudou de casa, mudou de lugar, mudou de ares, ela conheceu esse rapaz. Ninguém está dizendo aqui que ele cometeu o crime, mas a polícia tem que investigar a pedido da família, porque a família viu que é um homem que tinha muito mais interesse na parte financeira dela do que na parte amorosa, na parte romântica da história. A família diz isso, não sou eu. Segundo o irmão, o Gilmar, esse rapaz, inclusive, tem um histórico de violência doméstica contra a própria Maria e contra ex-mulheres. Um homem conhecido pela sua agressividade. Tem até uma imagem de câmera de segurança que mostra esse atual namorado dela, esse ficante da Maria, deixando um dos filhos dela num restaurante dos pais, minutos antes do corpo ser encontrado. O Gilmar, que falou com a gente, ele está revoltado, ele pede justiça. Ele falou aqui com o Cidade Alerta. Ele conta que esperava que a irmã, a Maria, perdesse a vida para o câncer. Mas depois que ela se recuperou, ele falou, agora sim ela vai poder viver a vida. Ele não imaginava que ela ia perder a vida para essa violência que mata mulheres em nosso país. Coloca o irmão, acho importante o irmão falar mais uma vez, Uriel, coloca pra gente, por gentileza. A família está sofrendo muito com essa perca, porque a gente não esperava. É igual eu falei, a gente esperava que ela ia partir quando ela estava no tratamento do câncer, né? Mas superou, venceu, estava aí forte, guerreira, e aí de repente perde desta forma. Minha irmã, com 38 anos, mas uma pessoa que superou muito na vida, né? Passou pelo processo do câncer, né? E sempre sorridente, sempre alegre, sempre trovestida. A gente acredita que seja o companheiro dela, que estava, em vez de quando ia lá. Eu nem falo que é companheiro porque ele não morava direto, ele só ia lá para poder usurpar as coisas dela. Entendeu? Ir lá, sabia que ela pegava o benefício, igual do meu sobrinho que é autista, pegava o benefício, pegava o Bolsa Família, ele já sabia as datas, ela tinha que trocar até o depósito, o Pix dela para poder depositar em outro lugar, porque senão ele dava um jeito de tirar, pegava a botija dela, tomava o celular dela. A polícia falou que ele é um suspeito, né? Está sendo investigado e que toda a família quer é justiça, é que a polícia pegue o culpado, né? Se seja ele ou seja quem for, mas que pegue o culpado que fez isso com a minha irmã. Olha, é importante então a gente acompanhar esse caso de perto. Guastelli, a polícia vai ter condições de descobrir quem cometeu esse crime? Como é que vai ser a linha de investigação? Por favor, Guastelli. Com certeza, Gotino, vai ter condições de descobrir quem matou essa moça, né? Que ela venceu uma doença e perdeu a vida para uma pessoa que não a amava, não a respeitava. Com certeza terão câmeras aí de segurança dos imóveis vizinhos que ela morava. O celular dela vai ser importante. A conta bancária dela também para demonstrar. E se ela fez algum registro, né, de violência doméstica, boletim de Lei Maria da Penha contra esse cidadão. Então vai ser fácil a polícia colocar o principal suspeito na cadeia, Gotino. Muito bem, vamos deixar a polícia investigar, a polícia trabalhar nesse caso, para chegar ao autor deste crime de uma mulher que lutou pela vida contra essa doença maldita. Essa é uma doença cruel demais, que algumas pessoas conseguem vencer, outras não. Eu perdi uma irmã para o câncer, com apenas 45 anos de vida. Uma batalha que ela travou e ela não conseguiu vencer. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que conseguiu vencer essa doença, porque mostra que as pessoas precisam realmente lutar. Mas a gente sabe que cada um tem a sua história aqui, cada um tem o seu tempo aqui e a vida é assim. Então quando a gente fala, poxa, venceu o câncer, e aí depois ela perde a batalha para essa violência doméstica, para essa violência que mata mulheres todos os dias no nosso país, isso não pode mais acontecer. Triste demais, né? Que a polícia descubra realmente o que de fato aconteceu.